Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estou aqui hoje para falar um pouquinho de uma das séries mais antológicas de todos os tempos para os fãs da cultura japonesa como um todo, né? Tanto de mangá, como de anime, como de séries japonesas, com todos aqueles nomes particulares, né? Que o estilo japonês se subdivide, né? Se divide em um monte de estilos, tudo com nome japonês, uma série de coisas. E eu estou aqui para falar um pouquinho talvez do primeiro anime, primeiro mangá, primeira série japonesa a chegar no Brasil. E uma das mais antigas do Japão, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando aqui de National Kid. National Kid é um grande marco na TV brasileira. Tem tantos eventos, mas tantas curiosidades interessantes que eu resolvi gravar esse vídeo aqui, tá? Se você quiser saber um pouco sobre a série, dados mais técnicos, com mais precisão, com mais detalhes, tem outros vídeos de outros colegas que falam com muita propriedade, com muito conhecimento, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou dar uma pincelada, vou apenas, digamos assim, fazer uma coletânea de dados para você ter uma ideia do que eu estou falando, da importância do National Kid para esse universo nerd, quando nem se existia essa palavra nerd, muito menos a palavra geek, ou otaku, ou qualquer um desses nomes, subnomes, subdivisões japonesas aí, que cada vez mais subdividem, né? Aliás, a regra da nossa sociedade hoje em dia é essa, né? Vamos dividir cada vez mais, particularizar cada vez mais. Quanto mais a gente subdivide o povo, é melhor, né? É o famoso dividir para conquistar, né? Isso aí é uma regra e que domina a cultura, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Quanto mais nós colocamos umas pessoas diferentes das outras, é melhor. Quanto mais nós particularizamos, melhor. Um dia nós vamos ter o grupo de cada um por si e Deus, se Deus quiser, por todos, né? Bom, mas vamos lá. National Kid, que eu estou mostrando aqui uma das muitas edições que saíram no Brasil, tá? Essa aqui é uma edição em DVD que saiu no início dos anos 2000, que contempla apenas os dois primeiros chamados arcos de história do National Kid, tá? Depois, alguns anos depois, saiu então o volume 2, tá aqui na minha mão também, com os 3 últimos arcos de história, também em DVD, saiu por volta de 2005, se eu não me engano, de cabeça agora aqui vai falhar a memória, mas é por aí, mais ou menos 2005 saiu essa versão aqui do que nunca tinha saído no Brasil, essa edição aqui é do que nunca saiu no Brasil. Posteriormente, se eu não me engano, em 2010, mais ou menos, saiu uma edição numa latinha, numa caixa que era uma latinha, com todos eles, tanto com a primeira quanto a segunda edição que saiu aqui. Vamos botar de capa da frente, né? É porque elas não tiveram um padrão, gente. Infelizmente, não tiveram esse capricho de fazer com o mesmo padrão. Elas são completamente diferentes uma da outra. Bom, enfim, o National Kid foi criado apenas para contextualizar, tá, gente? O que eu quero falar é uma coisa um pouco além disso aqui que eu vou começar, tá? Mas eu tenho que dizer que o National Kid foi criado no Japão entre 1960 e 1961, tá? E não fez sucesso nenhum. No Japão não teve a menor graça, ninguém ligou para aquilo, ele era apenas um garoto propaganda da empresa National, que depois virou Panasonic. Isso quase todo mundo sabe, eu não estou contando nenhuma novidade aqui, tá, gente? Panasonic virou Panasonic e ela criou um herói, um personagem que era um garoto propaganda para vender os produtos da Panasonic. Inclusive, uma curiosidade, a Panasonic, a National, na época, depois virou Panasonic, a National não fabricava televisor. Então, a série não tem televisor, tá? Não tem televisor. Televisor era uma coisa muito nova naquela época, 1960, 61, a televisão ainda era coisa para muito poucos, havia muito pouca transmissão, é muito difícil, eu entendo para a galera, garoto aí, pessoal até uns 20, 30 anos, entender o que eu estou falando aqui, mas nos anos 60, 1960 até 1970,
o Brasil não tinha televisor, tá, gente? Não tinha. Televisor era uma coisa apenas para uma elite que comprava e ele ainda não tinha muita função, porque havia muito pouca transmissão de televisão, né? No Brasil, lá pelo meio dos anos 60, você então começou a ter a TV Tupi, de São Paulo, em São Paulo. Outra coisa, transmissão nacional, Brasil, não tem isso não, tá, gente? A TV Tupi era exclusiva para a cidade de São Paulo e talvez o sinal atingisse ao redor de São Paulo. Mas o sinal era muito pequeno mesmo, no máximo o estado de São Paulo. No Rio de Janeiro surgiu a TV Rio, e posteriormente a TV Globo, né? Antes teve a TV Excelsior, mas era uma coisa, e a TV Record, eu esqueci de citar aqui a TV Record, que em São Paulo também. Depois da TV Tupi veio a TV Record, aqui no Rio a TV Rio e a TV Excelsior. Mas era uma coisa muito pequena, as transmissões só começavam a partir do horário da tarde, se encerravam muito cedo à noite. Então tudo isso aí é o caldo cultural dos anos 60, tá? O National Kid, voltando para o Japão, o National Kid foi criado no Japão para, de certa forma, é muito inspirado, não é para competir não, porque não havia competição nessa época, tá, gente? Mas ele foi muito inspirado no Super-Homem, o Super-Homem americano dos anos 50, tá? Que era feito pelo Christopher Reeve, que era o Super-Homem naquela época, a série era um sucesso e tinha chegado, inclusive, ao Japão, tá? É uma série que é muito reverenciada, porque era uma série levada com muita seriedade, era em preto e branco e tal. E os japoneses, inspirados na série Superman, quiseram criar o herói japonês. Nada mais certo, né? Nada mais correto, né? E a National investiu nesse personagem, que inclusive, logo no primeiro arco de história, aparece um famoso radinho, um radinho de pilha, que é uma coisa praticamente incompreensível para a nova geração, para a geração Millennium, etc., que era um radinho de pilha em que você ouvia notícias, você ouvia música, você ouvia futebol, e era o que nós tínhamos na época. No Brasil também teve. Eu cheguei a ter um radinho de pilha, tá? E a National era uma grande fabricante de radinhos e de rádios também, que eram consoles, né? Que eram aparelhos mais potentes, mais possantes que você podia ter em casa, além do radinho de pilha portátil, que a pessoa ia para ouvir o futebol, tal. Era muito comum no Brasil dos anos 60, anos 70, você ia ao Maracanã e enquanto você assistia ao jogo, você ouvia pelo rádio a narração do jogo. Não tinha outra forma, tá? Só para contextualizar vocês. Então, o National Kid nasce nessa época, num padrão bem japonês. É muito interessante que, apesar dele ter uma pequena inspiração no Super-Homem, ele não copia o Super-Homem praticamente nada, a não ser nos melhores valores morais, logicamente, né? Defesa da humanidade, dos bons costumes, de ser um exemplo para os mais novos. É uma série endereçada basicamente para as crianças, exclusivamente para as crianças, tanto é que a participação mirim é muito grande. O National Kid é apoiado por um grupo que eles chamam de escoteiros mirins, né? Que fazem todo o trabalho de investigação, né? Eles são muito importantes na série, né? O grupo de garotos, né? Sobre isso também é importante a gente contextualizar que em 1960 o Japão tinha apenas 15 anos que ele tinha passado pelo final da Segunda Guerra Mundial, daquela maneira muito trágica, né? Que os americanos foram obrigados, porque os japoneses estavam perdendo a guerra e poderiam virar a guerra com os kamikazes, né? Então os americanos foram obrigados a jogar aquelas duas tenebrosas bombas no Japão, né? Em Nagasaki me deu o nome. Hiroshima, deu branco. Hiroshima e Nagasaki. Então, eles estavam ainda muito traumatizados por aquilo ali. E a guerra, de uma forma geral, foi muito traumática. O imperador japonês foi muito cruel com o povo japonês e criou uma geração de órfãos. Eram muitos órfãos, porque os pais todos morreram na guerra. Não necessariamente por causa das bombas, não, mas por causa da guerra mesmo. A guerra deixou umas centenas ou milhares de órfãos. Era uma realidade japonesa. Então, o National Kid é muito emblemático quando mostra aquelas crianças ali, eram 7 crianças mais ou menos, que viviam sob o teto de um professor, que vinha a ser o alter ego, né, a identidade secreta do National Kid.
o professor, no Brasil, ficou conhecido como Masao Ata. Masao Ata era o alter ego do Brasil, do National Kid no Brasil. Por quê? Isso aí eu também tenho que fazer um pequeno detalhe que eu acho muito engraçado essa história, que também não é nenhuma novidade, mas que o nome japonês do Masao Ata, né, que tem esse nome, parece nome japonês, né, Masao Ata, é um nome meio japonês, mas não é o nome original japonês, que o nome original japonês era Ryusaku Ata, Ryusaku Ata. Realmente, no Brasil, vocês hão de convir comigo, Ryusaku ia virar uma piada nacional. Então, os tradutores tiveram o bom senso de, não, peraí, Ryusaku não dá. Vão botar Masao, e ficou Masao Ata como esse professor que abrigava esses 7 jovens, 7 garotos, que todos na faixa aí tem entre 10 e 15 anos, mais ou menos, e eles viviam ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Hoje em dia, a gente assistir aquilo ali, parece meio estranho pra gente. Ele não é pai de nenhum daqueles garotos. Que garotos são esses aí? De onde eles vieram? Né? E essa realidade, inclusive, ele mora com uma moça, né? Eu não vou lembrar o nome da personagem agora aqui. Yukio, acho que era Yukio. E ela vivia ali com eles, tal, mas não havia uma relação de casamento, marital. Era uma coisa muito assim, parecia um bando de gente que morava numa casa. E isso era uma realidade japonesa na época, tá? Porque eles eram, na grande maioria, órfãos. Alguns órfãos menores de idade e alguns órfãos maiores de idade que não tinham para onde ir, que não tinham mais família, porque a família tinha sido, né, dizimada durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa terrível. Né? Muito bem, então, National Kid, anos 60, eu vou de vez em quando consultar aqui meus apontamentos aqui para poder lembrar de tudo. Então, eu já falei sobre o rádio e tal, então vamos lá. Inspirado no Super-Homem, aí também você tem que lembrar que são 7 arcos, foi o que eu falei, são 7 arcos. Muito bem, no primeiro box aqui, a primeira caixinha, bem simplesinha, papelãozinho, eu já mostrei essa, inclusive eu tenho que falar, eu já mostrei essas edições com detalhes em um vídeo no nosso canal, tá? Se você quiser, é só procurar. Lá vem mais detalhes do que eu vou falar aqui agora. Então aqui você tem o volume 1 e o volume 2, perfazem o primeiro arco de história, com os Incas venusianos, o National Kid contra os Incas venusianos e o retorno dos Incas venusianos, que provavelmente é a história, o arco de história mais emblemático, mais famoso. Por quê? Porque os Incas venusianos, de certa forma, eram os mais estranhos personagens do National Kid. Muita gente até atribui, diz que os Incas venusianos ficaram até mais famosos do que o National Kid propriamente dito. Porque o National Kid, National Kid, era um pouco americanizado, né? Não era muito, não, mas tinha alguma coisa assim, né? Inspirado no Super-Homem e tal, né? Aquele Nzinho aqui de National no peito e tal. Não era uma coisa extraordinária, mas eram extraordinários os Incas venusianos. Não tinha paralelo nenhum com qualquer outro herói ou vilão dos anos 60. Não tinha. Então foram totalmente tirados do nada. É muito interessante a gente lembrar aqui, que aí é que eu vou falar algumas coisas diferentes, o formato dos Incas venusianos, que usava uma roupa preta com umas antenas, uma coisa esquisita. Imagina isso aí lá nos anos 60. Se isso é meio esquisito hoje em dia, naquela época era ainda mais. Usava uma maquiagem muito pesada, apesar do filme ser em preto e branco, você percebe que eles estão muito maquiados. Né? E uma curiosidade que eu sempre falo, que é muito interessante, é o seguinte, uma marca desses super-heróis japoneses dos anos 60, dos anos 70, é que os inimigos, os extraterrestres, que geralmente eram extraterrestres, né? Tinham tudo cara de japonês. É muito engraçado, porque os Incas venusianos, apesar da maquiagem, a gente via que eles tinham cara de japonês, né? E tinha um trio de vilões que eram os chefes, né? Que era a princesa Aura, né? E os 2 asseclas dela, lá terríveis, medonhos, cruéis, com um capacete meio... Até capacetes parecidos com o National Kid, lembravam um pouco o National Kid. Esse mesmo capacete de metal, tal, que a princesa Aura e os asseclas dela. Aqui tem uma foto, eu vou só mostrar aqui por curiosidade essa foto aqui,
que mostra um pouquinho aqui, e o símbolo dos incas venusianos, que é uma suástica. É uma suástica nazista, meio adaptada, né? Mas tem uma certa referência nisso aí, como já sendo um grande mal, né? E o National Kid tinha outra coisa extraordinária, que é o voo dele, né? O National Kid é o único, que eu conheça, é o único super-herói que voa com os braços abertos. É uma coisa sensacional, tá aqui nessa imagenzinha aqui, ele com os braços abertos, voando, né? Aqui todos eles têm a mesma imagem e tal. E isso foi diferente na época, porque exatamente os braços abertos é que permitiam eles fazerem a simulação de voo dele, né? E se você for olhar o Super-Homem dos anos 50 e o National Kid do ano 60, você percebe que existe uma qualidade melhor no voo do National Kid em relação ao Super-Homem. O Super-Homem dificilmente aparecia de corpo inteiro voando. Já o National Kid aparece o corpo inteiro dele sobrevoando, normalmente os mesmos lugares, né? Um cenário no fundo. E você percebe, gente, que a capa está enrolada no braço dele, enrolada nos braços dele aberto, para ali ter alguma estrutura de armação para ele poder, então, parecer que está voando. Naturalmente foi filmado sob um fundo branco, né, um fundo neutro, e ali inserida o fundo, que já era uma tecnologia disponível na época, pouquíssima tecnologia, né? Os efeitos especiais são muito pobrinhos, extremamente pobrinhos. Se Jornada nas Estrelas, de 66, tinha efeitos especiais muito toscos, imagine o National Kid de 1960, né? É complicado. Então é isso. Também é interessante lembrar das armas do National Kid. Tinha duas armas. Uma era uma lanterna. Era uma lanterna aquilo ali. Era o raio Aleluia dele lá, tinha um nome lá japonês, meio esquisito e tal. E ele usava aquilo ali para queimar os incas venusianos, que sofriam muito com aquela luz, acabavam até se derretendo, eram derretidos pelo raio dele. A outra arma dele, que era tipo uma molazinha, um negócio assim, bem simplesinho, e essa arma não tinha função nenhuma. Na verdade, ela nunca era usada, só ficava na mão dele, entendeu? Não tinha função nenhuma. E ele usava aquelas duas armas. Tinha lá o coldre, né, que ele guardava as armas e tal, mas não tinha função nenhuma. Mas o seriado fez um sucesso no Brasil que ninguém esperava. Ele não fez o mesmo sucesso em nenhum lugar do mundo. Lugar nenhum do mundo fez sucesso. Mas no Brasil ele fez um sucesso assim exorbitante, mas impressionante mesmo. Tanto é que reza a lenda que no último episódio do último arco de história, que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho dele aqui, o Brasil parou. Quer dizer, o Brasil é um exagero enorme, né? Mas as cidades que tinham a transmissão, no caso no Rio de Janeiro, a TV Rio, em São Paulo, se eu não me engano, era a TV Record, nesse dia a cidade ficou vazia, porque todo mundo foi para casa assistir o último episódio do National Kid, quando foi exibido pela primeira vez, é claro, né? Porque depois ele foi repetido 1 milhão de vezes em diversas emissoras, né? Todo mundo já sabe isso, a TV Globo, a TV Tupi, a TV Manchete, e todo mundo repetiu o National Kid durante mais de uma década, talvez até mais, anos 70 e talvez mais, né? No Brasil ele chegou mais ou menos em 1966, foi mais ou menos por aí que foi exibido na TV Record em São Paulo, na TV Rio, no Rio de Janeiro. Muito bem. Ele teve 39 episódios no total, dividido em 5 arcos de história. Isso tudo que eu estou apenas fazendo é para contextualizar vocês, tá? Então, o primeiro arco de história, chamado assim, é dos incas venusianos, contra os incas venusianos e o retorno dos incas venusianos, que ele chega a ter uma vitória aqui no primeiro, e no segundo eles voltam para se vingar de uma certa forma. E aí é que vem as curiosidades que eu quero falar com vocês. Mas daqui a pouco eu vou falar, espera um pouquinho. Bom, no segundo arco você então tem os seres abissais, contra os seres abissais, e logo depois a vingança do Império Subterrâneo, tá? Nos seres abissais, você então tem nos incas você tinha uma ameaça extraterrestre, que aliás é interessante a gente falar sobre isso, porque os incas venusianos só ficaram venusianos no Brasil. Lá no Japão eles só eram incas, não tinha negócio de venusiano não, tá? No Japão eles eram os incas.
Porque lá no Japão, Inca já era uma coisa bem estranha, bem esquisita, de outro planeta e tal. Aqui no Brasil, Inca ia ficar parecendo meio uma coisa ali da América Central, né? Uma coisa meio muito perto, né? Pô, Incas, não faz sentido. Então vieram com um sobrenome, Incas venusianos, tal. Então, tudo bem. E aí, né, a gente tem que conviver com essas coisas. Depois, então, vieram os Seres Abissais, que, na minha modesta opinião, é o melhor dos arcos de história. Porque ele tem uma pegada mais de terror, né? O primeiro é basicamente uma aventura de super-heróis contra um inimigo extraterrestre e tal, legal, bacana, teve um impacto enorme porque foi o primeiro, né? Sempre o primeiro tem um impacto maior. No segundo, então, os Seres Abissais, na minha opinião, a história é mais interessante, porque os seres abissais são seres que viveriam no fundo do mar e que foram dominados por uma mente maligna. E é interessantíssimo, porque no final das contas os seres abissais não eram cruéis, não eram maus. Eles fizeram muita maldade, muita crueldade, em função dessa mente criminosa, cruel, extremamente cruel, que inclusive é criminosa e cruel com os próprios seres abissais. Tem momentos aqui em que o tal do Nelcon é o vilão lá, o imperador Nelcon, que é o Império Subterrâneo, o imperador Nelcon dominou os seres abissais, que são peixes que falam, né, tal, e é muito interessante isso aqui. E no final das contas, o Nelcon não é um ser abissal, é um ser humano, um canalha, um covarde, que se aproveitou da inocência desses seres submarinos, né, desses seres abissais, para tentar dominar a Terra, e foi combatido pelo National Kid com cenas aqui antológicas, extraordinárias, quando ele realmente se passa, porque os seres abissais usam uma roupa de carrasco, a roupa clássica do carrasco, todo de preto, com aquele capuz pontudo, né, lembra um pouco a Ku Klux Klan, né, só que a Ku Klux Klan usa o carrasco branco. Aqui o carrasco são negros, mas ele se disfarça daquele ali e engana os seres abissais. Aliás, uma estratégia que ele vai usar 2 vezes depois contra os seres subterrâneos, tá? Mas aqui, contra os seres abissais, é bem legal, eu acho essa história bem legal, porque eles constroem alguns personagens aqui sensacionais, que é o caso do cientista, que na verdade é um ser abissal, tá? Que na verdade não é um sujeito mau, não é um canalha, mas ele protagoniza algumas histórias, alguns momentos de suspense e de terror bem legaizinhos aqui. Logicamente, são suspense e terror para criança, né? Não vai pensar em você, vai ver aqui o Exorcista, não tem nada disso, tá? Mas é bem legal, eu gosto muito dessa história. Depois, no terceiro arco de história, você então vai ter os seres subterrâneos, o Império Subterrâneo. E aí tem aqui o Império Subterrâneo e a vingança do Império Subterrâneo, que vem em 2 partes. O Império Subterrâneo é uma história bem diferente. São seres de um outro planeta que, olha bem como essa coisa é antiga. Os seres subterrâneos, na verdade, são seres de um outro planeta que vieram para a Terra porque eles exauriram a possibilidade do planeta, eles esgotaram a capacidade do planeta. Olha como esse discurso não é novo, como isso é muito antigo, né? Aquele risco de nós acabarmos com os recursos naturais da Terra, isso aconteceu com o planeta dos seres subterrâneos. Infelizmente não vou lembrar o nome do planeta agora aqui, mas eles vieram para a Terra para tentar usar os recursos naturais da Terra, e para isso eles precisam dominar a Terra, tá? Muito bem feito, muito interessante. Inaugura um pouco mais de humor na série aqui, com um casal bem esquisito de exploradores e tal, e é um momento aqui que já começa a ter um pouco mais de humor. Mas é muito legal também, com todas aquelas peripécias típicas do National Kid, que não se pode deixar de falar, além das armas, das lutas dele, né? As lutas dele são antológicas. É o primeiro seriado que apresenta aquelas lutas que se assemelham ao karatê, ao kung fu e todas aquelas lutas orientais. Ele é o primeiro personagem a fazer isso. Depois dele, nós tivemos vários personagens japoneses que fizeram até mais sucesso, ou o mesmo de sucesso que ele fez, que é o caso do Spectre-Man, do Changeman, que é o anterior a eles, tem o Vingadores do Espaço, né, com o Goldar, com o Robô Gigante. Tudo isso é filhote de National Kid. Isso é muito importante dizer, National Kid é o primeiro, tá? Muito bem.
Depois do Império Subterrâneo, então, aqui o primeiro box se esgota, tá? Quem tem a latinha tem ele completo na latinha, mas então vem aqui então o segundo box aqui com os DVDs 5, 6 e 7. Ali, aqui, tá fora de ordem aqui, mas vamos lá botar na ordem. Aqui nós temos 1, 2, 3 e 4, e aqui nós temos o 5, 6 e o 7, tá? Bom, vamos continuar aqui. No 5, no 6 e no 7, nessa caixinha preta, nós temos então a continuação. O Mistério do Garoto Espacial, o National Kid contra os Arrocos, e ainda tem um de extras, só com extras que são bem curiosos. Mas isso eu já mostrei no vídeo anterior. E o Mistério do Menino Espacial é um menino espacial de um outro planeta, que o planeta foi acionado pelos seres subterrâneos, que na verdade não eram subterrâneos, eram extraterrestres, pediram a esse planeta, esses Arrocos, os seres subterrâneos, pediram ajuda a esse planeta, o planeta do menino, para dominar a Terra. Esse planeta tem um poder gigantesco, nem o National Kid não poderia combater esse planeta, mas um dos governantes do planeta decidiu que ia mandar um emissário à Terra para ver se o que os subterrâneos falavam era verdade ou era mentira. Desconfiaram, né? Muito bem. O que aconteceu? O menino veio, um deles manda o próprio filho para a Terra para investigar. E o menino cai na Terra, infelizmente ele é atacado, a nave dele é atacada, que era um ovo, a nave dele é um ovo, um negócio assim sensacional. E ele é atacado, e depois dele ser atacado, ele perde a memória. Ele perde a memória e acaba caindo exatamente no meio dos garotos que são criados lá pelo professor Massaoata e tal, e descobre que a Terra não é nada daquilo, a Terra é pacifista, apesar de haver gente, né, na política que não presta e que está desenvolvendo bombas atômicas, né? A questão muito grave no National Kid é sempre essa questão da energia atômica. Os Incas, o que chamou a atenção dos Incas para a Terra foi a energia nuclear. Depois, novamente aqui, você tem a questão da energia nuclear, a exploração da energia nuclear, vista por outros planetas como uma coisa perigosa. Um assunto que já foi explorado em história em quadrinho, né, por muita gente. Beleza. Então, temos aqui o mistério. Depois temos aqui os Arrocos, que são os últimos inimigos. Na verdade, uma curiosidade é que são os mesmos atores que fizeram o Império Subterrâneo. Eles fazem os Arrocos, inclusive com uma estrutura de cenário muito semelhante ao do Império Subterrâneo. E eles são os mesmos atores, apenas já botando uma prótese de um nariz muito pontudo. Todos eles ganham esse nariz pontudo e voltam eles ali. Era muito amador. O elenco era praticamente todo ele amador. Então era muito improvisado. Um dos 3 vilões, né? Inclusive tem uma mulher, passa a ter uma mulher vilã também, né? Tem o chefão, o imperador, e tem uma mulher e um cara. Esse cara, inclusive, é o mesmo ator desde o Império dos Seres Abissais. Nos Seres Abissais, ele já estava aí, era o protagonista, o vilão protagonista da história dos Seres Abissais. É o mesmo ator que depois vai para o Império Subterrâneo e depois vai para os Arrocos. É o mesmo ator, tá? É bem interessante isso, mas é uma curiosidade também. Então, deixa eu falar um pouquinho mais para vocês. Basicamente, eu já falei tudo que eu queria para contextualizar o National Kid para vocês. O que eu quero destacar, talvez algum fato que eu traga de novidade para o National Kid, novidade não, porque está lá na série, você pode assistir. Mas são algumas cenas que foram cortadas nas novas edições do National Kid. Quem assistiu o original, lá na TV Record, na TV Rio, depois na TV Globo, assistiu algumas cenas, algumas sequências que desapareceram nas versões em DVD, inclusive em VHS, que a primeira versão que saiu para home video foi VHS, né? Lá nos anos 90. Saíram, se não me engano, foram 6 volumes nos anos 90, que não contemplavam nem o Mistério do Menino do Espaço, nem os Arrocos. Só via os 3 primeiros arcos, os Incas Venusianos, os Seres Abissais e os Seres Subterrâneos. Muito bem. Nessa sequência de cena, eu lembro com muita ênfase de 2 cenas que eu acho muito emblemáticas, muito interessantes de se destacar.
A primeira, as duas aconteceram nos arcos de história, no arco de história, digamos assim, dos Incas venusianos. Uma que é muito emblemática é o momento de oração dos Incas. Os Incas reunidos ali, os três cabeças ali da invasão Inca, a Princesa Aura e o Vimana e o... Como é que é o nome do outro? Agora não vou lembrar o nome. Cábia. O Vimana, o Cábia e a Princesa Aura, eles vão cultuar a deusa Awika, que eles fazem até um gesto que lembra um pouco, né, o gesto nazista também, né? Há muita influência, né? São referências culturais de uma época, 1960. A Segunda Guerra tinha acabado há 15 anos, muito recente. Então, há uma série de referências. Então, entra esse momento, praticamente um momento que posso dizer assim, de embriaguez coletiva, de um torpor coletivo, de uma doideira conjunta em que todos eles ficam paralisados. Começa com uma fogueira, que eles mandam abrir um painel e abre uma fogueira. Essa fogueira tem uma simbologia espiritual. E a fumaça que sai dali faz com que todos eles fiquem inertes, completamente paralisados. Ficam ali paralisados e da fogueira sai uma entidade, que na verdade é uma dançarina, né? É uma bailarina que sai toda vestida no estilo Inca, com aquelas orelhas pontudas, aquela coisa toda, uma roupa colante, né, típica de balé, né? E ela começa a dançar um balé. E é uma cena longa, tá, gente? É uma cena que deve levar aí uns 3 minutos, por aí, em que ela dança com até um certo ar erótico, né? Uma coisa assim, bem sensual, bem sedutora. E ela vai dançando no meio de todos os Incas que estão naquele salão, em frente àquela fogueira ali, onde abriu o símbolo da deusa deles, da Wicca, né, que eles rendem. E então aquilo ali é como se fosse uma presença da deusa para confraternizar com eles. É quase que um momento religioso. É como se fosse uma missa, né, extraterrestre. Mas é uma cena que para um garoto, né, de 6, de 7 anos, que assistia a National Kid na época, marcava muito. E depois de um tempo essa cena foi cortada. Não sei se por questões de tempo, né? Porque tinha que cortar alguma coisa, porque não cabia no VHS. O VHS era muito precário, né? Aquelas fitas cassetes, era muito precário. Mas esse corte acabou ficando. E nós ficamos sem essa curiosidade interessantíssima, que é essa dança que a deusa Wicca faz. Depois, na tradução seguinte, veio como Ávica, né? Mas no primeiro original era a Wicca. Depois se tornou Ávica. Traduziram diferente, não sei porquê, também não importa. O fato é que essa cena foi tirada. A outra cena que eu lembro com muita, que me impressionou muito na época, marcou muito a minha educação, a minha formação, a minha maneira de ver até o mundo, né, é a cena em que o National Kid é convidado. Por quê? Vamos contar a história do início. Os meninos estão brincando numa praia com um aviãozinho, que na época até eu tive um aviãozinho desse, que você rodava ele era todo de uma madeira bem fininha assim, né? Bem levinho. E você na frente tinha um motorzinho, não era um motorzinho, né? Era uma hélice que você enrolando um elástico, o elástico rodava, conforme você soltava a hélice, você jogava o avião, ele voava. Voava pouco, mas voava um pouquinho, era legal. E eles estão brincando com um avião desse e o avião voa muito longe. De repente, eles saem correndo para procurar o avião. O avião caiu na casa de um menino. O menino está na varanda, sentadinho e tal, e o avião caiu lá. Aí os meninos assim pedem para ele, ó, pega o avião para gente, por favor, tal, aquela coisa. E o menino diz, não vou pegar não. Se vocês quiserem, vocês entram e peguem. Aí os meninos até acharam, pô, mas que grosseria, não precisava ter feito isso, tal, podia pegar o avião pra gente, tal. Eles entraram meio chateadinhos, mas foram lá. Mas a educação na época era uma coisa fundamental, e eles pegaram o avião e foram falar com o menino, poxa, obrigado, não sei o que, tal. E nessa ela chega a mãe do menino e explica para eles que o menino não pode andar, o menino não anda. Então que eles pediram desculpa, e todos eles se sentiram assim um pouco mal, inclusive, porque estavam julgando o menino mal, o menino andava, está sentadinho ali, e aí eles perguntam se eles poderiam voltar a brincar com o menino, posteriormente. Aí a mãe diz, vocês querem, que ótimo, ela fica muito emocionada, o menino também fica muito feliz, eles vão voltar. E eles comentam que eles conhecem o National Kid. Muito bem, aí o garoto vai à loucura, fica extremamente feliz com aquilo ali. Quando ele fica feliz com aquilo, os meninos prometem
indevidamente, que vão trazer o National Kid para conhecer o menino. O menino fica, né, como vocês podem imaginar, né, conhecer o seu ídolo. Eles voltam, falam com o professor Masao Ata, né, e o professor Masao Ata chama a atenção deles. Olha, vocês não podem usar o rádio para chamar o National Kid por causa disso. Aquilo ali é sério. É aquela coisa de educar a criança, né, a ter responsabilidade, a ter juízo, a fazer as coisas com um determinado critério. Muito bem. E aí, mas ele se oferece para chamar o National Kid. Não, eu vou pedir ao National Kid, ver se eu consigo que o National Kid vá lá conhecer o garoto. Corta a cena, já aparece o menino e daqui a pouco você vê chegar o National Kid, né? Desce ele voando, tal, pá. O garoto fica numa emoção só, tal. A mãe dele também fica naquela emoção toda. E o National Kid pergunta para o garoto, você quer voar comigo? Aí o garoto, né? Não preciso nem dizer, né? Fica numa emoção só, o National Kid pega ele, carrega ele e leva ele para fazer um voo, né, que é emblemático, é uma sequência extraordinária, extremamente emocionante. E essa sequência desapareceu. Deixa aí que eu vou contar o final da história. Muito bem. Aí ele faz aquele voo, voa sobre Tóquio, tá, aquele cenário todo montado lá com o National Kid segurando o menino e voando com o outro braço aberto, tal. Beleza, pá. Quando ele volta, ele bota o garoto na cadeira de rodas, que a mãe está esperando, e para e diz assim, agora anda. Aí, nós todos ficamos chocados. Como assim anda? O garoto é paraplégico, não vai andar. Ela, não, ele não anda, a mãe fica nervosa, fica preocupada e tal. E o menino, mamãe, não sei o quê, eu vou andar. Ele diz, levanta, você vai andar. Aí o National Kid pede ao menino para se levantar, o menino se levanta com muita dificuldade, mas fica em pé. E aí a mãe super preocupada e tal, ele disse, agora vem na minha direção. Aí o National Kid fica parado, a mãe do lado da cadeira, o menino senta em pé já, né, na frente da cadeira, começa a arrastar o pé, você vê direitinho o pezinho dele, arrastando os dedinhos dele, se mexendo dentro da meia, que ele está de meia, né, arrastando a meia, até que ele começa a dar os primeiros passos, até que ele corre para o National Kid. Eu fico até um pouco emocionado, gente, vocês me desculpem. Mas é impressionante isso. Por quê? O que ele quis mostrar com isso aqui? Que muitas vezes os problemas são psicológicos, que a gente tem que tentar combater. É lógico que, de acordo com uma certa ideologia, né, perigosa, gosta de que as pessoas se façam de vítima, que não tentem enfrentar os seus problemas, que não tentem combater os seus problemas, e é o que o National Kid naquele momento combate. Não, nós não podemos nos entregar, nós temos que tentar superar as nossas dificuldades, logicamente, obviamente, dentro de um determinado limite. Mas dentro da história, se você não for um ideólogo de outras tendências, você vai deduzir que o National Kid percebeu que o menino estava se entregando para o problema dele de não conseguir andar. Na verdade, ele conseguia andar. Só que ele foi se entregando aquilo ali. Então, a cena vai adiante, o National Kid segura o menino, comemora com a mãe, depois agora vai em direção à sua mãe. E o menino vai em direção à mãe, a mãe fica extremamente feliz, aquela coisa toda. O National Kid, logicamente, se despede, porque o rádio toca, ele ouve, né, que o rádio está tocando, porque aconteceu uma tragédia lá onde os meninos estavam lá, as pessoas começaram a desmaiar, porque beberam um pouco da água do rio e a água estava contaminada pelos incas venusianos. Então é uma cena sensacional, uma cena não, né? É uma sequência de cenas impressionantes que foram simplesmente cortadas das versões mais novas do National Kid, infelizmente. Porque é lógico que não são essas cenas que fazem a história acontecer. Lógico que não, a história dos Incas Venusianos é muito maior. Mas são cenas, na minha opinião, extremamente emblemáticas e dignas de você rever e repensar algumas coisas. As pessoas adoram essa expressão, né? Repensar. É uma coisa de você ir ver também dentro da ótica dos anos 60. Né? Hoje em dia, era praticamente impossível essas duas cenas. Né? Naturalmente, a ideologia dominante diria não pode fazer a cena da dança, da deusa, e não pode fazer a cena do menino paraplégico que anda. Porque vão associar o milagre feito pelo National Kid. Não é nada disso, não é nada disso. A ideia é basicamente isso. Seja capaz de enfrentar os seus problemas. Inclusive o National Kid fala isso.
Tem num momento que eu até esqueci de citar aqui, no momento em que a mãe tenta impedir o menino de andar, né? De prosseguir naquele. E o National Kid bota o braço na frente dela e diz assim, não. Quer dizer, ele não fala, ele só bota o braço na frente, aquele jeito japonês de falar, né? O japonês não fala muito, né? O japonês é muito de gestos, né? Então ele bota o braço na frente dela, tipo, não interfira. E o menino continua a andar e acaba andando. É uma sequência extraordinária. Se você tiver a oportunidade de localizar essa cena, se eu depois até achar essa cena de uma forma ampla, que vocês possam assistir, eu vou botar nos comentários aí o link para assistir tanto a cena da deusa Ávica, quanto a cena do menino que parecia paraplégico, mas não era paraplégico. Tá? Então, esses detalhes é que fazem a diferença na série. E são sobre esses detalhes que eu quis gravar esse vídeo, porque eu não ouvi esses comentários em outros vídeos que falam do National Kid, que contextualizam bem a série, mas sem entrar nos detalhes mais românticos da série, mais intensos da série. A série, como quase todas as séries dos anos 60, anos 70, principalmente as japonesas, tinham uma dose de dramaticidade muito grande mesmo, tá? E, se eu não me engano, eu já tenho um vídeo aí que eu falo do Cyborg 009, que é de uma dramaticidade extraordinária. Não que hoje em dia não tenha, até tem, mas o problema é que ela hoje não vem assim tão naturalmente, tão espontaneamente. Ela vem com um viés, ela vem com uma determinação, né? Eu tenho que dizer isso, então como é que eu vou dizer isso? Dessa forma. Tá? Naquela época não, o drama ele aparecia naturalmente sem ter nenhuma intenção de promover uma determinada forma de pensar, coisa não. Só queria trazer principalmente para as crianças, bons valores familiares, valores de educação. O National Kid era repleto, gente, dá para falar horas aqui de National Kid, era repleto de informações científicas mesmo. National Kid não era uma série de ficção científica, mas tinha informações científicas extraordinárias. A abertura dos seres abissais fala do Batiscapo, que foi o primeiro submarino a atingir grandes profundidades, que ele nem se locomovia, ele só era baixado a partir de um navio, ele era baixado e você podia ir a grandes profundidades, mas ele não tinha uma forma de propulsão, então ele não se locomovia. Tá? Mas muitas coisas. Na época, o National Kid fala, por exemplo, do peixe chamado selacanto, o selacanto, né, que no Brasil virou um slogan, né, o selacanto provoca o maremoto, porque era uma lenda japonesa que no National Kid se falava. O selacanto provoca o maremoto. Eu tinha nas paredes do Brasil, lá nos anos 60, anos 70, tinha esse dizer escrito que só entendia quem via a série. Mas quase todo mundo via a série. Adulto, criança, todo mundo. Então, isso aí foi outra coisa. O selacanto, na época, era considerado um peixe pré-histórico, extinto. Mas atualmente já se sabe que o selacanto foi reencontrado, né? Não está extinto, mas na época o Japão acreditava que o selacanto era um peixe extinto. Mas é um bicho pré-histórico que existiu e existe. Então tem muitas curiosidades interessantes. É lógico que para você que não é da geração, não é da minha geração, vai ser difícil assistir National Kid, é claro que sim. É preto e branco, com efeitos especiais bem ruins, né? Com interpretações muito fracas, mas se você quiser fazer um estudo um pouco mais adequado sobre a cultura do Japão dos anos 60, o National Kid é talvez o mais emblemático de todos, porque ele nasceu de uma forma bem espontânea, logicamente, como um garoto propaganda, mas com liberdade de abordar o tema que bem quisesse. E tanto é que eles abordaram inimigos do espaço, inimigos do fundo do mar, inimigos do subsolo e por aí vai. É bem interessante mesmo. Bom, gente, para o vídeo não ficar mais extenso, eu vou parar por aqui, mas garanto para vocês que existem muitas outras curiosidades que vocês que assistiram National Kid, seja nos anos 60, nos anos 80, nos anos 90, 2000 e reviram essa coisa toda, vão ter até para falar. Se tiver algum comentário, se lembrar de alguma coisa extraordinária do National Kid que marcou
quando você assistiu, tal, escreva nos comentários, tá? E não deixe de deixar o seu gostei ou não gostei, tá? E também se inscreva no canal, porque nós vamos ter muitos papos iguais a esse aqui. Talvez até, se vocês quiserem, bota nos comentários também, eu gravo um segundo vídeo ainda falando de outras curiosidades do National Kid. Não vou falar mais dessa contextualização. Isso aqui já está nesse vídeo. Vamos falar mais das curiosidades da série, tá bom? Até a próxima.